Olá, vamos dar continuidade à prova, ao comentário sobre as soluções, com a questão 2, que temos como enunciado as leis de Kepler. São as 3 leis do movimento planetário definidas por Johannes Kepler, matemático e astrônomo alemão. Kepler estudou as observações colhidas por mais de 20 anos pelo astrônomo dinamarquês Tycho Brahe e descobriu por volta de 1605 que os planetas seguem 3 leis matemáticas. A primeira das órbitas diz que a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. A segunda, lei das áreas, afirma que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira, que também é conhecida como lei harmônica, relaciona o quadrado do período orbital dos planetas diretamente com o cubo de sua distância média do Sol. A figura mostra a órbita do planeta, aqui um pouquinho acima, que está fora de escala e bem mais achatada, e as posições da Terra ao longo do ano. As perguntas: cada uma vale 0,2, né, o acerto. Escreva C de certo ou E de errado na frente de cada afirmação. Então vamos começar com a primeira afirmação, que diz que entre março e abril a velocidade orbital da Terra é maior que entre maio e junho. Vamos identificar aqui março e abril, né? E qual é os outros meses? Maio e junho. Então vamos comparar as velocidades orbitais da Terra desses dois pares de meses. Mas antes de fazer essa comparação, eu vou fazer pequeno comentário sobre o seguinte, sobre a própria geometria da órbita do planeta, no caso a Terra, que é uma elipse, né? Professor, a primeira lei já diz isso, exatamente. Mas, como sendo uma elipse, a posição do planeta muda em relação à posição, ou melhor, para ser mais preciso, a distância do planeta em relação ao Sol muda, né? Até que o planeta chega em uma posição chamada periélio. O periélio é a posição mais próxima do Sol. Se existe uma posição mais próxima, é porque existe uma posição mais afastada. E essa posição mais afastada é o afélio. Segundo o que nos mostra aqui, o afélio, a posição mais afastada, ocorre em julho. E a posição mais próxima da Terra, que é o periélio, ocorre em janeiro. Ok, então de julho até janeiro, o planeta está se aproximando do Sol. E quando ele se aproxima do Sol, sua velocidade aumenta. Ok? Então, quando ele se afasta, por exemplo, professor, de janeiro a julho, o que acontece? O planeta tem a sua velocidade orbital reduzida. Ok? Então, o que diz? Diz que entre março e abril a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Vamos ver aqui. Entre março e abril, né, o planeta está se afastando do Sol. Mas observe que a distância do planeta entre março e abril não é tão distante assim comparado a quem? Entre maio e junho. Ou seja, vamos ter duas velocidades. A velocidade V1 e a velocidade V2. A V1 é entre março e abril e a V2 entre maio e junho. Como entre março e abril
o planeta está mais próximo do Sol, significa que ele tem uma velocidade maior do que entre maio e junho, porque ele está mais afastado. Então, quanto mais afastado, menor a velocidade. Então, eu posso afirmar que V1 é maior que V2. E o que torna esse item verdadeiro, ou seja, entre março e abril, a velocidade orbital da Terra é maior do que entre maio e junho. Okay? Então, vamos ver aqui. Pronto, está correto. É certo essa proposição aqui apresentada. Agora vamos ver a segunda proposição, a segunda afirmação. Em fevereiro, a velocidade orbital da Terra está aumentando. Vamos ver aqui o mês de fevereiro. Ora, o mês de fevereiro ele é depois de janeiro, ou seja, o planeta Terra estava em janeiro no periélio, na posição mais próxima do Sol, com a sua maior velocidade, e passa de janeiro para fevereiro. Ou seja, está se afastando do Sol. Se ele está se afastando do Sol em fevereiro, é porque a sua velocidade orbital está diminuindo e não aumentando, como diz o item. Ó. O item está aumentando, mas não está aumentando. Se ele está se afastando, a velocidade está diminuindo. Então aqui, esse item é errado, né? Pronto, passamos para o próximo item. A força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra. O que eu posso dizer sobre isso que não é o seguinte, que não é verdadeiro. Mas por que não é verdadeiro? Por que a força da gravidade do Sol é a mesma em todos os pontos da órbita da Terra? Porque a força da gravidade ela é dada por essa lei, que é a lei da gravitação universal de Newton, em que a força igual a G vezes a massa da Terra vezes a massa do Sol, né, nesse caso que nós estamos analisando, dividido pelo quadrado da distância entre os dois corpos, que na situação que temos é o Sol e a Terra. Mas observe o seguinte, que a trajetória, que a distância, para ser mais exato, entre a Terra e o Sol, ela não é constante. Então, se a distância entre os dois corpos não é constante, a força não é constante. Então, ela não é a mesma em todos os pontos. Por exemplo, em janeiro, a força de atração entre o Sol e a Terra é maior, porque eles estão mais o quê? Próximos. Mas já em julho, podemos ver que a distância é maior. Se a distância é maior, né? A distância é maior, a força diminui. Então, mais perto, maior a força. Mais distante, menor a força, né? Porque é inversamente proporcional ao quadrado. Repetindo, quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais afastado, menor a força. Então, esse item aqui está incorreto, está errado. Cadê você, Maué? Aparece? Pronto. Terceira. Pela terceira lei de Kepler, podemos afirmar que em julho, a velocidade orbital da Terra é menor. Bem, vamos confirmar o seguinte. Qual é a posição da Terra em julho? Está aqui o nosso julho. O julho corresponde exatamente ao alfério, ó, que coisa boa. Então, lá no afélio, é quanto está mais afastado. Em julho, está mais afastado, a velocidade é o que? É menor. Então, o item é o que, professor? É incorreto. Mas, professor, está se contrariando. Se em julho a velocidade orbital da Terra é menor,
Então o item está correto. Essa parte está, mas o que torna o item incorreto é a primeira parte dele, que diz que a terceira lei de Kepler, a partir dela podemos afirmar que em julho a velocidade orbital da Terra é menor. Não é a terceira lei, a lei do período ao quadrado sobre o cubo da distância média ao Sol. Não. Essa terceira lei ela é usada para encontrar períodos. Encontrar o período de um planeta a partir de outro planeta, né? É assim que se obtém, comparando o período e a distância média, usando essa lei, para um planeta e para o outro, né? Não é essa. A lei de Kepler, que é usada para saber aonde o planeta tem maior ou menor velocidade orbital, é a segunda lei. Então esse item está incorreto por causa dessa partinha sobre a terceira lei. Vamos ver aqui, cujos tambores é errada. Agora, terceira. Pela segunda lei de Kepler, podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é maior. Vamos ver aqui janeiro. Janeiro corresponde ao periélio. Beleza, muito bem. Em janeiro, sendo periélio, tem a maior velocidade. Também está correto. E como eu disse antes, qual é a lei de Kepler que nós usamos para saber onde o planeta tem maior ou menor velocidade? Ora, é a segunda lei, que é exatamente o que diz aqui, que é a segunda lei de Kepler, né? Podemos afirmar que em janeiro a velocidade orbital da Terra é a maior. Então isso está correto, né? Já foi parcialmente marcado, mas está aqui. A resposta para a nossa segunda questão.